Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de estudos, a nossa semana da organização dos estudos com a Rê. Vai ser muito especial, vai ser muito bom ter vocês aqui comigo nesses 3 dias de evento. Hoje é o primeiro dia, a gente vai começar a organizar muitas coisas já. Amanhã a gente continua falando de organização e no terceiro dia, o feriado, quero vocês aqui comigo, hein? No feriado, às 20 horas, para a gente fazer o nosso encontro ao vivo, para falar sobre organização, para que você saia, né, dessa agonia de estar sempre desorganizado. Eu sei que se você está aqui é porque você se acha desorganizado, e talvez ache que ser organizado é uma coisa quase que impossível ou muito difícil, enfim, mas a minha missão aqui é fazer com que você olhe para a organização de uma forma diferente, muito mais leve e factível, e a gente focar nas coisas necessárias mesmo para que o seu estudo renda. A gente quer acabar com aquela situação de não saber por onde começar, ter aquele material todo de estudo ali pela frente, né, e ficar meio desesperado, sem saber o que fazer, se assistir aula, PDF, onde é que está o material, onde foi que eu parei, o que eu estudo agora. Isso vai dando uma pressão muito grande na gente, né? E isso vai diminuindo o nosso desempenho, não só no estudo, mas eu ouso dizer aí na vida como um todo, porque se a gente se sente muito pressionado por uma falta de organização, a gente acaba perdendo energia, a gente acaba desmotivando. Então, dá para mudar isso sim, e não precisa ser um mister organização, né? Uma pessoa com toque, que tem que estar tudo no lugar e tal, e senão a gente fica agoniado e não consegue fazer nada. Não é isso. Existe um nível de organização necessário que seja mantido para que a gente possa ter um desempenho bacana, né? Não perder tempo. Eu acho que vocês já passaram também por isso, né? Onde é que está a chave do carro? Então a gente fala, a organização ela custa caro. Quanto tempo a gente passa procurando a chave do carro porque por desorganização, por desatenção, colocou num lugar e não lembra mais qual é. Então são muitos aspectos da organização para a gente trabalhar. E eu estou aqui para ajudar vocês, então, a sair dessa agonia e nunca mais, né, pensar assim, meu Deus, o que eu faço agora? E principalmente, será que eu estou rendendo? Será que o meu estudo está rendendo? A gente vai conseguir trabalhar muitas coisas. Então, hoje a gente começa a nossa semana da organização dos estudos com a Rê, e aí vocês podem também ir interagindo comigo, né? Pode mandar suas mensagens, o direct, fazer os comentários aqui embaixo no vídeo, que a gente vai respondendo e vai conversando. De acordo com as necessidades de vocês também, a gente vai abordando os assuntos mais importantes, aquelas urgências que vocês têm para sentir que o estudo está realmente deslanchando, que vocês estão conseguindo desenvolver, ok? Bem, eu sei que o pessoal olha para mim e acha que eu sou extremamente organizada, né? Mas nem sempre foi assim. Eu acho que hoje em dia eu consigo um nível básico de organização que ajuda a fluir o trabalho, né? Mas nem sempre foi assim, porque eu não tinha alguns conhecimentos básicos mesmo de organização, algumas percepções, algumas técnicas para ajudar a organizar as coisas, e a gente vai aprendendo. Esse é que é o bacana, é que todas essas coisas podem ser aprendidas. Você não precisa nascer uma pessoa extremamente organizada, ou então pensar assim, ah, meu Deus, eu sou bagunçado, nunca mais eu vou ter jeito na minha vida. Não, não é isso. Agora, a primeira visão que a gente tem que ter, talvez construir, porque a maioria das pessoas não tem sobre organização, é que não existe uma pessoa organizada. Não, não existe. Eu já explico por quê. Mas não tem. Você vira e fala assim, não, fulano, não, Renato, você está doido, porque o fulano é organizado. Né? O meu primo fulano de tal, sempre os outros, né? Meu primo fulano de tal, o filho da vizinha, fulano é organizado. Ele não é organizado. Ele está sempre se organizando. É diferente. Porque quando a gente fala assim, fulano é organizado, a impressão que, principalmente quando a gente não é, né? A gente olha para a pessoa e tem a impressão de que está tudo sempre no lugar. Está tudo sempre paradinho, tudo sempre certinho. E não é assim.
no fundo, a gente está sempre organizando as coisas. A gente está sempre voltando as coisas para o lugar. A gente está sempre organizando. Sabe por quê? Porque se você para esse processo de organização, as coisas ficam desorganizadas. Eu sei que parece óbvio, mas não é. Porque a maioria das vezes a gente vou dar um exemplo simples. A gaveta de talher da cozinha. A gente arruma a gaveta lá das colheres, põe, arruma, compra o negocinho separado, faca, garfo, tal, não sei o quê, e pronto, estamos felizes da vida. Achando que ele vai ficar organizado eternamente, porque eu coloquei agora todos os talheres no seu lugar correto. E aí o que acontece? Você fica tranquilo, porque já comprou o organizador ali e vai viver a sua vida. Daqui a 2 dias, está tudo bagunçado de novo. Por quê? Porque você está usando. Você tira a faca, você tira o garfo, você tem que botar de volta. Todo dia você desorganiza aquela gaveta e reorganiza quando traz de volta. Então, você não tem uma gaveta organizada, você tem uma gaveta em organização constante. Todo dia você reorganiza aquela gaveta de talheres, percebe? Então, não é uma coisa estática. A gente não pode imaginar que vai organizar e depois nunca mais vai precisar pensar nisso. Por isso que a organização, a gente tenta desenvolver ela mais como um hábito, como um costume, não só de organizar inicialmente, mas principalmente de trazer as coisas de volta para o seu lugar. Porque elas tendem a sair. Isso é uma lei da natureza, né? A natureza tende ao caos. Se você larga as coisas, elas tendem a se deteriorar, elas tendem a se desorganizar. Se você sair da sua casa, fechar a porta e for embora, em quanto tempo você acha que ela está totalmente deteriorada, suja, com teia de aranha, com bicho, com cupim? Por que a sua casa não fica assim? Porque você está sempre organizando. À medida que você vai usando, você vai organizando, limpando. Aí vem, meu Deus, deu cupim nesse móvel, vamos botar um veneno ali, vamos fazer tal coisa, vamos pintar essa parede. Então, você está sempre o quê? Mantendo. E aí é essa manutenção constante que faz com que você seja visto como uma pessoa organizada. Por isso que uma das grandes regras de organização é trazer as coisas de volta para o lugar, né? Minha mãe pegava muito no pé, acredito que é de várias pessoas aqui também, que é devolve para o lugar. Você tirou o garfo, você limpa, devolve. Você usou a roupa, lavou, devolve para o lugar. Você tirou um pote, né, da geladeira, abriu, volta ele para o lugar. Então, a organização, ela não é só organizar estaticamente, é o uso da vontade humana, sabe? O uso da nossa atenção constante nas coisas, para a gente garantir que elas estão sempre voltando para o lugar delas. Eu vou falar de várias coisas de organização aqui nesses 3 dias com vocês. E você vai ver que eles todos são manutenções. Eu não posso dizer para você, eu vou dar um jeito aqui, você vai organizar, sei lá, os seus arquivos no computador e pronto. Nunca mais você vai ter que pensar nisso? Não. A cada arquivo que você baixa, cada curso que você compra, cada PDF que você tem que voltar lá e organizar de novo. Então, não pense no processo de organização, não pense na organização como algo estático, mas sim como um processo constante, que vai desenvolver em você habilidades humanas muito bacanas, como consciência, atenção, né? Foco, cuidado com os detalhes das coisas que você está guardando, está organizando. E com isso a gente vai organizando os nossos estudos, a nossa vida, a nossa cabeça, várias coisas vão entrando no lugar, tá bom? Então, para que a gente saia dessa ideia de meu Deus, eu não sei onde estão as coisas, é material demais para estudar, essa sensação de que a gente não vai dar conta, né? Eu não vou dar conta do recado, eu não vou dar conta de estudar isso tudo. Para que a gente saia disso, a gente tem que estar aberto para esse novo processo. Você vai poder desorganizar algumas coisas? Vai. Você vai poder desorganizar, desde que no final você retorne à organização, né? Volte as coisas para o seu lugar. Tá? Então, essa eu acho que é a primeira visão geral, assim, a primeira ideia que a gente tem que ter para poder trabalhar a organização de uma forma efetiva, né? Que vai dar resultado realmente para a gente, tá? Então,
Já falei que a gente perde muito, tô olhando meus tópicos aqui, tá, gente? Então a gente perde muito tempo por ser desordenado. Muitas vezes a pessoa fala: eu não tenho tempo, eu não consigo estudar no tempo que eu não consigo fazer as coisas, eu tenho pouco tempo. Mas muitas vezes, gente, não é que a gente tem pouco tempo, é que por desorganização a gente perde muito tempo. Nos estudos isso fica super, super claro. Olha só, você vira e fala assim: beleza, fiz o curso lá da RE, agora eu sou um aluno FEBAC, tal, vou organizar meu cronograma, vou estudar de, sei lá, de 2 às 6, vamos supor. Aí você fala: vou estudar de 2 às 6, 4 horas todo dia e tal, 20 e tantas horas por semana, montei. Aí quando eu vou executar, o que eu faço? Eu estou lá almoçando, né? Estou lá almoçando, não sei o quê, comidinha leve, né? Para não ter sono na hora de estudar. Aí estou lá, papapá. Aí dá 2 horas, eu falo assim: nossa, 2 horas, está na hora de estudar. Aí eu me levanto, eu paro de almoçar. Aí eu, termina, né, gente? Por favor, termino de almoçar. Aí eu vou lavar a louça, seco, guardo. Aí eu vou pegar o meu material. Aí já são umas 2h15, 2h20, né? Aí eu vou pegar meu material de estudo, não sei onde está o livro, saio procurando. Encontrei aqui essa apostila. Não, mas hoje é videoaula, não vou ver essa apostila não, aí eu vou. Quando você para falar assim, vou estudar e começa realmente a ter contato com o conteúdo, às vezes já passou 1 hora. Então a pessoa não começou a estudar às 2, ela começou a estudar às 3. Aí quando chega no fim do dia, ela fala: nossa, estudei 4 horas. E não foi. Por quê? Se ela não se organiza bem, ela, por exemplo, esqueceu um HD que ela precisava, ela perdeu uma senha ali para assistir a aula, ela não encontrou a apostila, teve que parar para beber água, porque não levou a garrafinha ali para ficar do ladinho dela. Enfim, ele, milhões de coisas ele parou. Se você for diminuindo isso tudo, quantas horas que a gente chama de líquidas a pessoa teve de estudo? Muito menos de 4. Às vezes dá aí umas 2 horas, 2 horas e meia, de tanta interrupção que a gente faz por falta de organização. Então, dentro dos estudos, gente, quando você vai falar estudei tantas horas, ou quero estudar tantas horas, sempre pense em horas líquidas de estudo, tá bom? E como é que você sabe delas? Você dá uma olhadinha no relógio quando começa realmente, dá uma anotada e vai anotando as suas paradas. Rapidinho, você fazendo isso durante uns 2, 3 dias, você já vai ter noção das horas líquidas que você estuda para poder se organizar melhor. Então, muitas vezes, não é que eu não tenho tempo, é que eu perco muito tempo por desorganização. E é isso também uma das coisas que a gente vai ver que vai melhorar muito depois que a gente terminar os nossos 3 encontros, porque você já vai ter bastante elemento para não perder tanto tempo por causa da desorganização, tá bom? E a ordem, gente, eu vou pedir para que vocês daqui para frente vejam a ordem, a organização de uma forma diferente. Muitas pessoas que conversam comigo acham que ser ordenado é difícil, é complicado, é para gente especial, é para pessoa XPTO, porque é muito difícil ser organizado e fica muito rígido, você não pode tirar nada do lugar. Não é assim. A vida com ordem, ela é uma vida mais fluida, ela é uma vida mais leve, é uma vida ordenada. Em qualquer aspecto que você focar para ordenar, você vai ver que você vai ter muito mais clareza. É só você imaginar a cena. Suponha que você tem uma despensa na sua casa onde você guarda os materiais de limpeza. Tem um lugar, um quarto, uma gaveta, enfim, onde você põe seu material de limpeza. Quando você abre a gaveta e ela está bagunçada, você vê as coisas com mais ou com menos clareza. É mais fácil ou é mais difícil encontrar aquele sabonete que você está precisando? Percebe? Quando eu abro a gaveta e as coisas estão em ordem, é muito mais fácil. Eu bato o olho e falo: tá aqui o que eu preciso, vou levar. Pronto, fechou o assunto. Percebe? A gente precisa ter a ordem como uma amiga, companheirona ali, que vai ajudar a gente nas coisas. E não um carrasco, né? Uma pessoa que está ali cobrando. Não. A gente quer ser organizado, a gente quer organizar melhor, porque isso vai trazer mais fluidez.
E, se a gente for pensar, essa fluidez surge justamente porque a gente fica mais alinhado com a própria vida, com a própria natureza. Você olha assim, as coisas sempre têm uma forma, uma organização que permite um fluir da vida, das atividades muito maior. E é isso que a gente quer conseguir, no nosso caso aqui, com os estudos, mas que eu espero que você consiga fazer isso em várias áreas da sua vida, né? Não só no seu material de estudo, ok? Então, Renata, como é que a gente vai fazer? Eu vou dividir aqui, hoje eu vou conversar com vocês sobre 2 aspectos da organização. Vou falar da organização interna e da organização externa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é juntar esses 2 mundos, tá? Porque eles se influenciam diretamente. Se você tem uma desorganização nas suas ideias, na sua cabeça, o seu estudo vai ficar desorganizado também, né? Se você está tenso, se você está preocupado, você com certeza acaba ficando mais disperso e isso vai influenciar no seu estudo também. Então, tudo que acontece dentro da gente vai influenciar fora. E, por outro lado, sempre que eu começo a organizar fora, isso pode me ajudar a organizar dentro. Então, você imagina assim, não sei se vocês já fizeram isso, quando a gente está meio desesperado, sem saber o que faz da vida, a pessoa começa a organizar coisas. Ela organiza as coisas, ela organiza arquivos, relatórios, arruma pendências, né? Vai organizando as coisas da vida, coloca as meias no lugar, compra uma agenda, sei lá, a pessoa tem uma necessidade de organizar o externo, porque isso dá uma paz muito grande internamente. É como se quando eu olho para a minha vida, né, olho para as coisas e vejo elas organizadas, eu me sinto mais organizado por dentro. Então, o mais efetivo é organizar dentro e ver fora. Sempre é mais efetivo. Agora, eu posso ter essa estratégia também de saber que organizando fora ajuda a organizar dentro. Então, esses 2 mundos, eles estão muito juntos, eles estão muito unidos. Por isso que a gente não pode pensar só em organizar o material de estudo e continuar totalmente perdido por dentro. Eu considero a organização interna, já vou abordar isso com vocês, muito relacionada à nossa motivação. Uma pessoa que não tem uma organização interna, ela está sempre meio se questionando, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Você já deve ter passado por isso, né? Você está lá para estudar a matéria mais linda de todo concurseiro, AFO, né? Você vai, vou estudar Administração Financeira e Orçamentária. Vou estudar a AFO. Aí naquele momento você se pergunta, meu Deus do céu, por que eu me meti nessa enrascada? Né? Por que você questiona naquele momento? Porque você não tem claro, não tem uma organização interna de qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, tá bom? Então, se eu tiver a meta, o objetivo ali claro, fica mais fácil organizar fora. E se eu organizo fora, com certeza isso vai ajudar a organizar dentro. Então, esses 2 mundos trabalham juntos e a gente vai aprender algumas ferramentas aqui, então, para trabalhar com o interno e para trabalhar com o externo. E o externo eu vou falar do seu ambiente de estudos, tá? A gente precisa pensar no nosso ambiente de estudo como um lugar muito bacana. E não aquela coisa de, lá, sabe o cara indo para a masmorra, né? Que ele fala assim, meu Deus, lá vou eu estudar de novo, né? Como se estivesse indo para um lugar péssimo. Não pode ser assim. A gente tem que imaginar que o lugar de estudo é um lugar extremamente bacana para a gente. É um lugar onde a gente vai realizar sonhos, é um lugar que a gente vai se tornar mais inteligente, onde a gente vai ampliar nossa visão de mundo, onde eu vou aprender uma matéria, um conteúdo que vai me ajudar a chegar mais perto dos meus objetivos. Então, o meu local de estudos, ele é um lugar ótimo e ele precisa ser visto dessa forma, como um local especial. Imagina um lugar bacana que você gosta, você não cuida bem, a gente quer deixar ele limpo, arrumado, bacana, por quê? Porque eu gosto desse lugar, é uma forma de manter esse lugar que para mim é tão importante e que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, ou pelo menos chegar mais perto de onde eu sonho, beleza? Então pense no seu lugar de estudo dessa forma. E para cuidar dele bem direitinho, a gente vai ver algumas coisas, alguns itens para você prestar atenção.
O que a gente vai ver, então, no nosso ambiente de estudos? Eu vou dar diversos elementos, né, para você observar, ver se o seu ambiente está bacana, se pode melhorar alguma coisa. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Quando a gente fala de ambiente de estudos e de diversas indicações que eu vou dar aqui, vocês não podem pensar de uma forma assim, ah, se não tem, então não vou fazer. Ou não, se não tem isso, não vai dar para estudar. Por exemplo, a gente vai falar de ambiente de estudos e eu vou falar de procurar um ambiente silencioso. Aí você vai falar assim, não dá, porque em casa não tem lugar silencioso. E às vezes não tem mesmo, né? Porque é menina, é criança, é sogra, é vizinho, é reforma, muitas coisas. E aí você fala, não, então não dá, se não tem ambiente silencioso, então não dá para estudar. Não pense assim, ok? Daqui para frente a gente vai pensar assim, qual é o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Então, qual é o mais silencioso possível, né? Qual é o ambiente mais silencioso possível que eu posso escolher ou que eu posso criar para poder estudar melhor? E se não tiver silêncio, você faz o melhor que você pode. Saiba que vai ser mais difícil, você vai se dispersar um pouco mais, vai precisar de mais esforço e está tudo bem. E a gente vai estudar. A gente não vai deixar de fazer algo pelo fato de não ter todos os recursos necessários ou a melhor situação possível. A gente vai sempre trabalhar com o melhor que a gente pode com o que a gente tem, tanto em relação a recurso, coisas, enfim, né, recurso financeiro, ou em tempo, no melhor tempo que eu tenho, na quantidade de tempo que eu tenho, tá bom? Então, pensando nisso, que é sempre o melhor para se fazer, vou começar pelo silêncio mesmo. Por que a gente fala de ter um lugar silencioso? Principalmente se você é muito disperso, né? Porque a audição, ela chama muito a nossa atenção. É como se fosse um instinto ali de preservação, que um barulho estranho pode parecer muito perigoso, pode ser um perigo, e aí a gente está sempre meio que atento. Um barulho muito alto é muito, muito difícil você conseguir não ter sua atenção levada para um barulho muito alto, né? Cai alguma coisa, ou alguém grita, sei lá, naturalmente você vai para lá. Então, mesmo que você não se levante, como a sua atenção foi para aquele lado, foi interrompido o estudo e você vai ter mais trabalho para voltar a prestar atenção no nível que você estava. Então, quanto mais silencioso, melhor. E se você não pode mudar de lugar, por exemplo, ou ir para outro lugar, porque uma opção sempre são lugares externos à nossa casa, uma biblioteca, tem muitas bibliotecas públicas, tem bibliotecas de universidades públicas que você pode usar, tem muitos lugares, às vezes, que a gente não imagina, tem coworkings que a gente pode ir, às vezes até um café, né? Um lugar para você tomar um café e ficar estudando ali num cantinho, às vezes é até melhor do que uma casa que às vezes é muito conturbada, tem muita gente, tem muito barulho. Não tendo essas opções, né, não tendo um lugar específico ali mais silencioso, tampões. Esses são os meus queridinhos, gente, só uso esses tampões aqui. Eles são de silicone e eles foram feitos em loja ortopédica não, né, Renata? Aquela que faz aparelho auditivo, né? Eles fazem um moldezinho assim e ele fica bem do tamanho do seu ouvido e você não precisa empurrar, enfim, gosto muito e aconselho. Ah, Renata, que coisa, tem coisa muito mais tecnológica, e tem mesmo, né? A gente tem os fones de ouvido que cortam ruídos, eu nunca usei porque eu tenho esses meus e eu me dou muito bem com eles. Mas você pode testar, né? Tem várias coisas que você pode fazer em termos de tampão, tipos, estilos, enfim, que podem te ajudar muito, muito, muito a ficar num lugar mais silencioso, mesmo tendo muito barulho em volta, tá? Então, o primeiro ponto é o silêncio. O outro ponto é você procurar um local com poucas interrupções, né? Deixa eu tentar explicar o que é isso. Existem as interrupções internas, né, que é a nossa mente divagando, e as externas. Nessa externa, às vezes, a gente está pedindo para ser interrompido. Como assim? Às vezes eu escolho o pior lugar possível para estudar, que é, por exemplo, na mesa da sala, de frente ali para a porta, onde todo mundo da casa passa. Então eu sei que eu vou ser interrompido várias vezes, porque é justamente a passagem. E na passagem as pessoas normalmente vão parar para pedir alguma coisa, para falar, para cumprimentar, para perguntar o que você está estudando, então é natural que você seja interrompido pelas pessoas.
Como é que você diminui isso? Você procura um local ou uma posição que não induza a pessoa a te interromper. Então vamos supor, você está numa mesa e essa mesa está de frente ali para a porta e não tem outro lugar. Fica de costas, assim, sabe? Não fica de frente, do tipo, me cumprimente, interrompa meu estudo, que eu estou aqui para falar com você. Não. O que você faz? Você fica de costas, ai, Renata, mas é muito desagradável. Eu disse, gente, você tem que estudar, você tem que passar uma mensagem de que você não pode ser interrompido, tá? Se você tem um quarto, né, seu, botou sua mesinha lá dentro do seu quarto, por exemplo, coloca na porta ali, não interrompa, gênio pensando, né? Ou então aquelas caveirinhas, né, com perigo de morte, enfim. Coloca uma série de sinalizações posturais, né, e ao redor mesmo, de que você não quer ser interrompido. Isso já vai diminuir muito o número de interrupções, tá bom? Então, às vezes, a gente está reclamando que as pessoas nos interrompem, mas a gente não repara que a gente está meio que pedindo, a gente está induzindo elas a fazerem uma interrupção na nossa vida, tá bom? O outro ponto é limpeza e ordenação. E aqui eu vou fazer uma distinção, né, entre os dois, porque eu posso ter coisas organizadas e sujas. Uma mesa empoeirada, né, um local com muito papel é um local desorganizado. Posso ter um monte de papel jogado, é desorganizado, pode estar limpo. Então são dois aspectos, organizar e limpar. A gente precisa estar com o local limpo, então deixa ali pertinho, mesmo que seja um cantinho da mesa, né? E se for um quarto, deixa o quarto todo arrumado, de preferência. Se não, no mínimo, a mesa onde você está estudando, deixa tudo organizadinho ali, limpinho, né? Passa um paninho, deixa um paninho ali do lado, facinho de você pegar para fazer essa manutenção do espaço. Quando você limpa a sujeira, gente, é como se as nossas emoções também limpassem. Então, você pode até imaginar que você está limpando a sujeira do local, né, da mesa, do quarto, e também limpando sua mente e seu coração, tá? Limpando tudo ali naquele momento. E ordenar. E a questão da ordenação, eu vou incluir aqui você ter perto todos os seus materiais, perto de você o que você usa mais. Então, se eu uso mais o computador, uma apostila, caneta, papel, às vezes a pessoa guarda essas coisas lá do outro lado e até esquece que tem. Mas as coisas que você usa cotidianamente, a gente precisa deixar pertinho ali do nosso ambiente de estudo. Já coloca tudo, tem a garrafinha de água ali do lado, de forma ordenada, para você olhar ali e não ficar bagunça. Mas à medida que você vai estudar, você vai bagunçar, você vai abrir a apostila. Eu sou muito espaçosa, gente. Eu, para estudar, é um terror. Preciso de uma mesa enorme. Eu saio abrindo um monte de coisa. É computador, é apostila, é papel com anotação, é desenho. Então, eu bagunço muito enquanto eu estou estudando. Aí depois eu vou fechando tudo e vou guardando de forma ordenada. Ali mesmo na mesa, né? Vai empilhando as coisas que não usa mais e tal, para ficar com um ambiente mais limpo, né? mais fluido ali, tá bom? Então, ordenação e limpeza. A outro ponto importante é a iluminação. A iluminação do ambiente é fundamental para você não ficar com a famosa vista cansada, sabe? Ou aquela vista cansada, você vai estudando, e de repente pesa, né? O olho pesa, assim. Isso acontece muito porque a gente está numa iluminação errada e está forçando demais a vista. Primeira consequência é a vista cansada e isso pode gerar outros problemas, inclusive. Então, muito cuidado com isso. O ideal é a iluminação natural, da janela, né, a iluminação do sol. Se não é possível, ou não é o suficiente, você complementa com a luz artificial. E deixando o local que você vai estudar, o material que você vai ler, por exemplo, bem iluminado, foca ali, às vezes não dá, né? Às vezes um abajur ali ajuda você a iluminar o que você está lendo, o que você está fazendo. E muita gente conta muito com a iluminação do próprio computador, como sendo uma parte da iluminação ali do ambiente. Não faça isso, tá? Não é uma luz bacana, não é uma luz legal, e ela não é o suficiente. Então, se você está contando muito, não, meu computador tem uma luz muito forte, então eu não preciso de uma lâmpada muito forte no meu quarto, não pense assim, porque você vai estar forçando demais sua vista, ok? E aí, o outro ponto que a gente tem é a ergonomia.
Eu não vou me estender aqui em ergonomia, você pode dar uma pesquisada, tem muitos sites, principalmente os que vendem cadeiras e mesas, né, falando dessa proporção de você deixar as coisas, o computador na altura dos seus olhos, os braços em 90 graus, os pés no chão. Então, sua cadeira não pode ser muito alta, você não pode ficar com o pezinho, né, solto, o pé tem que estar no chão. Você não pode estar com o braço muito levantado ou muito embaixo, porque isso também, né, pega essa parte aqui toda e fica contraturada, né, fica muito tensa. A ergonomia ela é fundamental para que você não tenha dores no corpo, tá? E isso junta muito com as pausas. Tem muita gente que acha que pausa é desnecessário, eu perco o embalo, eu preciso ficar 2 horas lá estudando direto sem levantar. É ruim para o seu corpo, é ruim para o seu corpo. Depois de uma semana, às vezes bem menos, ou às vezes depois de um mês, você começa a ter umas dores estranhas, esquisitas, que você não sabe de onde vem. É uma dor no braço, é uma dor no pé, é uma dor no pescoço, e é porque você não está numa postura correta e não está fazendo pausas, né? As pausas são boas para levantar, não só para a cabeça, né? Para o cérebro, para a mente, mas para o corpo também, para você levantar, se esticar, né? Dar aquela esticadinha básica, dar uma alongada. O corpo precisa desse contrarritmo, tá bom? Então, não deixe de olhar a ergonomia, que é essa relação correta dos móveis, para que você esteja sempre na melhor postura possível, para que você não tenha essas dores, e as pausas, para você poder dar aquelas alongadas. Tá legal? Bem, o próximo ponto aqui, já partindo um pouco para a parte de organização interna, é falar da motivação, da disposição correta para os estudos, né? Tem muita gente que vai assim, ai meu Deus, lá vou eu estudar aquele negócio de novo. A gente olha assim, a tristeza, né? Dá um dó da pessoa que está indo estudar, porque ela está lá, assim, ai meu Deus, eu nem sei por onde começar esse negócio, nem sei onde está o material, eu vou ter que estudar, isso dá muito trabalho, é muito difícil. Eu estudo, não rende. Está sem método, né? Não faça isso, estudar tem que ser com método. E você tem que ir com uma disposição correta. Eu gosto muito de um Terêncio, né? Terêncio Romano, se eu não me engano. Ele falava assim, até as coisas mais fáceis se tornam difíceis quando feitas de má vontade. Então não vamos ter má vontade no estudo. Por isso que é legal, é importante ter um ambiente bacana para você estudar. Muito dessa falta de disposição, dessa procrastinação que a gente tem no estudo, é porque a gente está indo para a atividade meio que amarrado. Gente, isso é péssimo para a sua memória. É muito difícil você lembrar de uma matéria que você não quer estudar. Percebe? É como se o cérebro falasse assim, eu não quero saber desse negócio mesmo, vou nem guardar. Então, a gente tem que ir com uma disposição bacana para o estudo. E você pode usar a organização do seu ambiente como o início desse processo, né? Dessa postura positiva em relação ao estudo. Como? Como é que você vai fazer isso? A partir de hoje, sempre que você for estudar, você for para o seu local ali, para a sua mesa, para o seu escritório, enfim, para o lugar onde você estuda, você vai fazer daquela arrumação inicial um pequeno rito, um pequeno ritual. Então, eu preciso pegar o meu material, eu preciso pegar a minha água, eu preciso pegar caneta, essas coisas. Então, o que eu faço? É bom sempre, né, passar um paninho ali antes de começar, deixar tudo arrumado. Esse momento de preparação, ele pode ser um momento de preparação interno também. O que você vai fazer? Você vai pensar assim, nossa, que bom que eu vou estudar, viu? É isso mesmo, você fala, que bom que eu vou estudar. Eu vou aprender muitas coisas importantes hoje, eu vou estudar tal matéria, e essa matéria vai fazer com que aquela prova seja mais fácil, ou então eu vou entender mais de tal assunto para aquela reunião de trabalho que eu preciso fazer, isso vai ser bom para mim, para a minha carreira, para o meu futuro. Então você vai arrumando fora e já vai dando uma organizadinha dentro, para que você, quando sentar para estudar, mesmo que seja uma coisa difícil ou que você não goste muito, você esteja com uma disposição bacana, positiva, otimista ali em relação à atividade que você vai fazer. Tá combinado? Então, faça disso um pequeno ritual. Às vezes você vai colocar, sei lá, vai dar uma olhada na sua meta, nas suas motivações. Tem várias coisas que você pode montar como se fosse um passo a passo.
E aí toda vez que você vai estudar, você faz esse passo a passo. Isso vai se tornando um hábito que ajuda você a ter foco, a se concentrar, vai aumentar muito seu desempenho, tá bom? E também você vai fazer um ritual quando você termina de estudar, né? Lembra que eu falei que quando a gente estuda, a gente bagunça tudo? Bagunça. Então o que você vai fazer? Desbagunçar. Vou organizar as coisas. Então você vai fechar o seu material, você vai fechar o seu computador, você vai guardar as coisas no lugar, seja na gaveta, no armário, não vai deixar caneta solta, vai passar um paninho, né, para tirar aqueles negocinhos de borracha, vai arrumar, vai deixar zerado. Por quê? Se você sai deixando tudo pela metade, tudo largado, tudo solto, e tem gente que ainda pensa assim, não, eu vou deixar essa apostila aberta aqui, porque aí amanhã eu não preciso nem procurar a apostila e nem ver onde está, porque já está aberta na página certa. E a pessoa sai achando que isso é ganhar tempo. Só que, na verdade, essa coisa de deixar como se o estudo tivesse sido largado no meio, gera um impacto psicológico muito ruim no dia seguinte. Porque quando você chega para estudar e está aquele material todo espalhadão lá, você olha e diz assim, nossa, já estou atrasado. Você já começa a estudar, não parece que você está começando um ciclo de estudo, parece que você largou alguma coisa para trás e está tentando recuperar. Então já fica muito pesado. Quando você faz esse rito de fechamento, no dia seguinte você começa meio que renovado. Você fala, vou começar um novo ciclo. E durante o fechamento, o que você pode fazer? Você pode ir já dando uma revisada, você fala, pô, eu estudei tal coisa, eu vi tal coisa, foi bom, eu consegui a minha meta, eu consegui estudar tanto tempo, eu terminei aquele capítulo. Você vai ficando com aquela sensação de dever cumprido. Eu estudei o que era para eu estudar, e isso é muito gostoso, isso é muito bom para a nossa psique. Então faça isso, feche o processo, faça esse marco. Vai ajudar você também a se desconectar do estudo para se conectar com as outras áreas da sua vida. Você fecha e fala assim, eu terminei meu estudo, beleza, aqui está tranquilo, não estou devendo. Posso ir agora ficar com a minha família, posso ir para o meu trabalho, posso ir para o meu exercício tranquilo. Quando você larga a coisa ali bagunçada sem fazer esse fechamento psicológico, é como se você estivesse lá no fundo se cobrando de que você tinha que estar estudando, ok? Então, muito, muito cuidado com isso. Então, ritual para você abrir o trabalho e ritual para você fechar o trabalho, beleza? Outra coisa, quando eu comentei com vocês de ter tudo que vocês precisam à mão, né? Saber onde está guardado cada coisa, não só física, mas também as digitais, saber onde estão os arquivos, os acessos aos cursos, as senhas, os PDFs que você precisa, enfim. Você ter tudo facilmente organizado para que eles sejam encontrados facilmente, é muito importante quando você quer criar uma rotina de estudos, um hábito de estudos. Por quê? Vou falar um pouquinho no geral como é que funciona o hábito, porque eu de estudo e qualquer um. Em geral, a gente faz assim, um hábito que eu quero parar, que eu quero deixar de fazer, eu vou dificultar a execução dele. Então, eu dificulto, eu gero resistência naquilo que eu quero parar. Então, suponha, eu quero parar de comer chocolate. Então, eu vou fazer de tudo para dificultar essa ação. Eu não vou ter chocolate em casa, por exemplo. Se eu tiver chocolate em casa, eu estou facilitando, né? Eu falo, Renata, eu compro, mas eu escondo lá no fundo do armário para ter maior trabalhão para pegar. Melhor seria não ter em casa. Por quê? Porque se você vai sair para comprar um chocolate, esse tempo que você está se movimentando, muitas vezes ele é o suficiente para você desistir. Para você falar, não, eu não queria comer chocolate, tal, não vou nem vou sair para fazer isso, dá muito trabalho. Então você gera obstáculos, tá? É assim que você vai tentando diminuir a execução de um hábito ruim. E quando você quer um hábito bom, estimular um hábito bom ou criar um hábito bom, você facilita ele. Então você faz de tudo para facilitar. Eu quero ter o costume, eu quero ter o hábito de ler 10 minutos por dia, deixa o livro ali num lugar visível,
já do lado daquela cadeira que você sempre usa para ler, ou daquele cantinho de sofá que você sempre usa para ler, já deixa o livro lá, para você não ter que procurar, porque sair para procurar é um empecilho. Então, todo obstáculo, quando você quer desenvolver o hábito, o ideal é que ele seja retirado. Isso facilita a execução. Então, quando eu digo para ter tudo ali perto do seu estudo, é para não ter as quebras, né, e gerar um certo desânimo, e não ter essa dificuldade inicial, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem sei onde está esse material, eu queria estudar, mas eu nem sei o que eu tenho que pegar, eu teria que abrir aquele negócio, tá? Não, deixa para lá. E a pessoa acaba procrastinando. Por quê? Porque teve muito obstáculo. E aí a gente não faz, não executa a ação que a gente quer. Então tenha tudo à mão, tudo perto, fácil, organizado, simples, para você chegar lá e pegar aquele material que você precisa sem dificuldade. Tá? Não faça da preparação para o estudo um obstáculo. Organize-se de uma forma que você faça da preparação para o estudo um rito, um ritual positivo e motivador. Tá legal? Vamos falar então da postura interna agora? Alguns elementos super importantes da postura interna. E eu acho que a postura interna maior que você tem que ter é de ser uma pessoa motivada para o estudo, né? É a maior organização que a gente tem que ter. E tem várias coisas que tiram a nossa motivação para o estudo. A bagunça é uma delas, né? Quanto mais bagunçado, como eu estava falando, mais a gente desanima. A gente fala, já está difícil esse negócio, ainda nem sei o que eu vou estudar, onde eu vou pegar. Então, a desorganização é uma das coisas que tira a nossa motivação. E outra coisa que é muito comum, que tira a motivação, que a pessoa, né, fica... Ela olha, ele quer nem ver. Você, Renata, quer nem ver. Hoje eu não vou estudar, não quero nem ver esse negócio. Essa falta de motivação, ela pode surgir por alguns elementos que você tem condições de mudar. Um deles é a falta de visão do porquê. Você meio que esqueceu o porquê que você tem que estudar. Por quê? Porque quando você não sabe por que tem que fazer alguma coisa, realmente a gente desanima. O ser humano adulto, ele se motiva muito quando ele entende por que ele tem que fazer aquilo. Qual é a importância daquilo na sua vida. Então você vira assim, Renata, mas me convença que alguém vai... A coisa mais importante da vida é aprender afo, ou aprender russo. Olha, vamos combinar uma coisa. Se você tem que estudar essa matéria, se ela está, sei lá, na grade do seu curso, se ela está no edital do seu concurso, então ela tem que ser bem estudada. Entende? Não é assim, essa matéria eu não gosto, então eu não vou estudar mal. Não. Então, essa matéria eu não gosto desses negócios, vou ficar desmotivado e tal, e não estudo. Não. Aquela matéria, ela é necessária para a prova, então ela é uma matéria que tem que ser bem estudada, com boa disposição, com bom ânimo. Essa matéria está dentro de uma reunião de trabalho, uma cláusula de contrato que eu tenho que entender, então ela é importante e eu vou estudar por causa disso. Eu entendo a importância daquela matéria. E isso tem que ser o suficiente para que você se motive. E veja, é motivar, não é gostar. Você não vai aprender a gostar de afo de um dia para a noite. Você não vai aprender a gostar daquela matéria, mas você vai se motivar. E à medida que você for estudando, você vai ver que quando a gente entende a matéria, a gente diminui a resistência. Às vezes não chega a gostar, não, mas diminui demais a resistência em relação à matéria. Normalmente, se você está estudando sem método, né, está meio perdido ali, muito passivo, a gente não sente o estudo render. E aí desmotiva em relação à matéria. Se você está estudando direitinho ali com método, está fazendo uma leitura ativa, está sabendo, né, trabalhar ali os conteúdos para absorver, para entender, à medida que você caminha na matéria, ela vai ficando mais fácil. Então, ela pode não ser uma coisa interessantíssima, mas pelo menos ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. À medida que você vai caminhando, isso vai melhorando a sua disposição em relação àquela matéria. Tá? Então, não se deixe levar por essa resistência inicial. Tenha certeza que à medida que você for entendendo aquela matéria, sua resistência vai diminuir. Basta você fazer um estudo com método, um estudo de qualidade. E não se deixar levar por essa inércia inicial. E como você quebra ela? Lembrando do porquê que você está estudando ela.
por que que essa matéria é importante. E tudo que é importante merece ser bem feito, inclusive o estudo dessa matéria chata que você não gosta. Gente, é impossível gostar de todas as matérias, não tem como. Isso não quer dizer que a gente vai fazer um estudo ruim, um estudo de baixa qualidade, tá bom? Outra coisa que diminui muito a motivação e que a gente tem controle e consegue trabalhar é a questão da clareza do objetivo. Então, assim, eu tenho esse objetivo um pouco maior, que é uma prova, terminar um curso, fazer uma especialização, apresentar um trabalho. Eu tenho essa motivação ali, né, mas médio prazo às vezes, mas eu tenho que ter claro o que eu vou fazer hoje, agora. Assim, hoje eu vou sentar e vou estudar o quê? Eu já tenho que ter dentro do meu cronograma, dentro da minha organização das matérias em si, eu já sei o que eu vou estudar. E hoje eu sei que eu tenho que estudar 2 capítulos de tal apostila. E aí eu sento, por quê? Porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E quando eu terminar de fazer isso, eu vou estar bem, porque eu cumpri com aquilo que eu prometi, com aquilo que eu planejei. Gente, a melhor coisa que tem é a gente cumprir com o planejamento. Por isso que a gente tem que planejar direitinho, não pode pôr coisa demais, tem que ser factível. Se você tem essa meta imediata, clara, também é mais fácil você quebrar a inércia. Sabe por quê? Que você fala assim, tá bom, eu vou fazer isso, mas vou fazer só isso. Você tá ótimo, é só isso que você tinha que fazer hoje? Então você já quebra, você sabe quando aquilo termina, né? Quando você senta sem saber o que você vai estudar, você tem a impressão que você pode estudar horas e vai continuar devendo matéria. Por quê? Porque a matéria não acaba, né? Você está lendo um livro, está estudando um livro, sei lá, de anatomia, você vai estudar 1, 2 capítulos, ainda tem uma ruma de capítulo pela frente. Então você fica com aquela sensação de que você não estudou o suficiente. E muitas vezes não é verdade. Você estudou o que estava programado, só que você tem que programar para ter essa sensação, tá? Então essa meta muito clara ali do que é uma meta de estudo pro dia, tá bom? E para que você tenha as metas claras, né, não só uma ideia assim distante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo aqui do canal que fala sobre como construir metas boas, práticas, né, usando o método SMART. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link para vocês, né, para que vocês possam melhorar a clareza nas metas, tanto as de curto prazo quanto as de médio e longo prazo. Tá legal? Então, assim, você vai melhorando a sua visão, a sua clareza mental, né? Uma clareza interna do que deve ser feito. E, por fim, para a gente fazer uma boa organização interna, o que você precisa fazer? Se responsabilizar, ok? A gente nunca se organiza direito se a gente achar que a culpa da nossa bagunça é do outro, é do vizinho, é do professor que não é bom, é do curso que eu comprei que é desorganizado. Não coloque a responsabilidade nos outros. Tome a responsabilidade para si, tanto da organização quanto dos resultados do seu estudo. É uma coisa que realmente só depende da gente. A qualidade do seu estudo, a organização, a execução do seu planejamento é uma coisa que depende só de você. E é mesmo, gente. Aí você pode estar falando, não, Renato, no meu caso não. No meu caso, tem o chefe que fica me segurando nas reuniões. No meu caso, tem o marido, tem a esposa, tem o cachorro, tem não sei quem. Tudo isso são escolhas nossas. Tudo isso são escolhas que a gente fez na vida e que nos levam até determinada situação. Então a responsabilidade continua sendo nossa. Sabe por que eu não aconselho você a botar a responsabilidade no outro? Porque a responsabilidade no outro significa que a solução está no outro. Então se eu falo assim, eu não consigo estudar porque eu tenho muitas responsabilidades, então você vai precisar que o seu chefe tire responsabilidades suas para você arrumar as coisas. E ele não vai fazer isso. Então, eu não posso botar a responsabilidade no outro, porque senão eu ponho a solução no outro também. E aí eu não posso fazer nada, isso dá impotência e ninguém quer se sentir impotente perante a vida.
Então, assuma a responsabilidade, vamos analisar nosso cotidiano, vamos analisar quais são os pontos que precisam ser organizados primeiro, vamos começar a atuar, colocar em prática todas essas coisas que você está vendo aqui nesse nosso primeiro encontro e que vai ver nos outros encontros. Coloca isso em prática e vai superando essas dificuldades, né, esses obstáculos, um a um, um a um. Não precisa ser tudo de uma vez, mas se coloque em movimento. Comece a organizar seu ambiente de trabalho, comece a fazer esse ritual, comece a dissolver esses nós que não estão permitindo você caminhar nos seus estudos. E se a gente começa a ver a organização como um processo constante, contínuo, vai ser muito mais fácil você se motivar a organizar a sua vida, os estudos, no nosso caso, mas a sua vida como um todo. Eu quero que você, então, consiga olhar para os estudos com uma postura positiva e não ficar mais perdido, não ficar mais angustiado, com aquela sensação de que nunca vou dar conta de tanta matéria. No momento em que você começa a caminhar, essa sensação já melhora, ok? E estude com um bom método, estude de uma forma consciente, ativa, para você ver a maravilha que é estudar. Porque quando a gente estuda, a gente aprende, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais esperto, né? Como dizia minha avó, a gente fica mais esperto, a gente entende melhor a vida e a gente é capaz de realizar mais coisas. A gente é capaz de caminhar nas coisas que a gente quer, nos sonhos que a gente tem. E é isso que eu desejo para você e para todos aqui que estão assistindo a gente, seja agora, né, que foi para o ar, seja daqui a pouco, você dá uma olhadinha nesse material, compartilhe com as pessoas que precisam, porque essa organização vai fazer com que a vida flua bastante e você consiga ter muito mais resultado nos seus estudos. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro encontro da semana da organização dos estudos com a Rê. Espero que você já coloque em prática, ok? Não espera não. Se você for estudar agora, já usa a organização que a gente falou. A próxima sessão de estudos suas, com certeza, vai ter uma abertura e um fechamento. E se motive, aprenda a se automotivar. Tenho certeza que você vai ter muitos benefícios, ok? Amanhã a gente continua a nossa semana da organização e no feriado eu quero você aqui comigo, hein? No feriado a gente vai estar juntos para poder fechar com chave de ouro aqui a nossa semana e você poder organizar seus estudos com segurança e com eficiência, ok? Vejo vocês amanhã então. Até lá!